Eu tenho 53 anos e sou casada com meu esposo, que está na faixa dos 60 anos. Nós poupamos dinheiro por bastante tempo para nos transferirmos para Maiorca, uma ilha, pois queríamos encontrar uma residência bonita, como uma vila ou uma casa de praia. Para isso, resolvemos visitar Maiorca por um final de semana algumas vezes em 2017. Nosso plano era tirar férias curtas, cerca de 2 ou 3 dias, próximo à praia. Nós relaxávamos, degustávamos boa comida e, de manhã, procurávamos uma casa com a ajuda de agentes imobiliários locais. A primeira vez que fomos a Maiorca não foi excelente, pois não conseguimos encontrar uma casa que gostássemos ou que pudéssemos adquirir. As opções que pareciam atrativas eram muito caras. Queríamos algo acessível, sem comprometer muito nossas economias, porque ainda tínhamos uma hipoteca a quitar no Reino Unido. Nosso orçamento era de cerca de 150 a 180 mil, o que não era tão ruim, uma vez que havia algumas propriedades decentes à venda nessa faixa de preço. Durante nossa segunda viagem, um mês depois, encontramos opções mais aceitáveis. Primeiro, olhamos para uma grande vila, mas era muito espaçosa para apenas meu esposo e eu. Meu esposo estava usando uma bengala porque tinha realizado uma cirurgia de hérnia recentemente e teve dificuldade para caminhar por um tempo. Nós precisávamos de um lugar menor, embora se encaixasse no nosso orçamento, não queríamos muito espaço. A segunda propriedade que verificamos era uma casa conectada com 2 quartos. Era feita de algum tipo de material semelhante ao mármore e parecia realmente impressionante, muito mais elegante do que seu preço real. Não tinha jardim, mas possuía garagem para nosso carro. Honestamente, não estávamos interessados em ter um jardim. Estávamos lá pelo ótimo clima, a experiência, a comunidade, a cultura e, claro, a praia. Ah, e eu mencionei o clima. É absolutamente incrível. O clima em Maiorca é maravilhoso, e se você não foi lá, eu recomendo fortemente. Quando encontramos a segunda propriedade, tudo correu bem. O corretor imobiliário nos guiou pela casa, mostrando todos os quartos, que eram pequenos e aconchegantes, não muito grandes como a vila. Não estávamos interessados em ter piscinas, salas de cinema sofisticadas ou academias cobertas, afinal, estávamos perto da aposentadoria. Meu esposo estava quase aposentado, enquanto eu ainda tinha quase uma década de trabalho pela frente. Nosso plano era vir aqui para férias uma vez por ano, então, quando nós dois nos aposentássemos, vender nossa casa no Reino Unido e viver em Maiorca permanentemente. Ficamos lá apenas por cerca de 5 minutos quando meu esposo se virou para mim e disse: "Este é o único." Tudo sobre ele parecia perfeito, nosso novo lugar. O lugar ficava quase na esquina da rua principal. Havia lojas e um mercado de produtos frescos nas proximidades. As frutas lá eram incríveis. Você já experimentou uma melancia de Maiorca ou bananas, maçãs, peras e frutas vermelhas? Parecia um lugar maravilhoso para estar. Então, acabamos comprando a propriedade. Ela estava listada por cerca de 171 mil, mas pechinchamos com os vendedores e reduzimos o preço para 159, o que parecia um pequeno milagre. Acho que o mercado imobiliário não estava muito ativo na época. Quando nos transferimos para nossas primeiras férias lá, planejamos férias em 2018 porque esse era o maior período que eu poderia tirar do trabalho. Naquela época, quando adquirimos a propriedade, ela já tinha alguns móveis antigos, como cadeiras, sofás, mesas e utensílios de cozinha. Só precisávamos comprar roupas de cama e algumas coisas básicas, como comida. Recebemos café, chá, leite, açúcar e farinha, além de outras coisas que eu precisava para cozinhar e assar jantares. Às vezes, embora geralmente saíssemos para jantar, gostávamos de ir a restaurantes, embora fossem um pouco caros. Não começou a dar errado até nossa segunda visita. A primeira visita correu bem. Não prestamos muita atenção em quem morava perto e ainda não tínhamos conhecido nossos vizinhos. Não tínhamos muitos amigos em Maiorca, exceto os proprietários e gerentes de restaurantes que eu conhecia, porque costumávamos comer em seus locais regularmente. Mas quando voltamos para a segunda viagem, percebi que a propriedade ao lado da nossa agora tinha pessoas. Não me lembro de ninguém estar lá durante a primeira visita, ou talvez houvesse pessoas, mas deviam ser muito silenciosas, porque eu não as notei. Na segunda vez, embora as coisas fossem diferentes, era como se houvesse um jogo de futebol barulhento acontecendo ao lado, muitos gritos e bolas quicando. Havia uma grande família de 8 pessoas morando na pequena casa de 2 quartos ao lado da nossa. Oh não,
meu esposo Dave disse, enquanto se virava para mim. Essas devem ser nossos novos vizinhos. Não sabíamos se eles eram proprietários da casa ou se a estavam alugando. Naquele momento, ainda não tínhamos falado com eles, mas sabíamos que teríamos que conhecê-los se fossemos morar perto deles permanentemente em alguns anos. A primeira noite e toda a segunda estadia foram terríveis. Havia barulhos altos batendo nas paredes e muitos gritos e berros. Parecia uma grande família para mim, mas eu não tinha certeza sobre sua nacionalidade. Eles poderiam ser turcos ou talvez de algum outro lugar. Eu realmente não conseguia dizer. Eu estava pensando sobre o que fazer a seguir. Nós definitivamente não queríamos chamar a polícia para nossos novos vizinhos e arruinar nosso relacionamento com eles, mas não podíamos continuar vivendo assim. Neste nosso primeiro dia, houve um pesadelo. Estávamos tão cansados por causa da família barulhenta ao lado. A princípio, meu esposo pensou em falar com eles, mas como faríamos isso? Não éramos muito bons em fazer amigos ou socializar, e essa família parecia muito diferente de nós. Falavam uma língua diferente e pareciam seguir uma religião distinta. No segundo dia, tornou-se insuportável. A noite chegou, e os gritos da casa deles não cessavam. Então, Dave e eu reunimos coragem e fomos até a porta deles. Quando batemos, tudo dentro da casa, de repente, ficou em silêncio. Foi um alívio, mas também bastante perturbador, porque o barulho e os gritos pararam. Então, de repente, parecia que eles estavam com medo de quem estava na porta. Depois de um tempo, nós os ouvimos destrancando a porta. Essas casas antigas em estilo terrace tinham grandes portas de madeira com maçanetas de pedra. Você podia dizer que alguém estava vindo até a porta. Então, eles nos ignoraram, mas pareciam um pouco desconfortáveis com nosso toque. A porta se abriu, e uma senhora muito pequena, de cerca de 1,20 metros de altura, atendeu com um vestido longo. Achei que ela era responsável pela família, porque nunca tinha visto um marido por perto. Sempre foi só ela e as crianças, variando de cerca de 4 ou 5 anos de idade a cerca de 10 ou 11 anos. O barulho das crianças de repente ficou silencioso, como se estivessem prendendo a respiração porque sua mãe abriu a porta. Estávamos lá olhando para ela, tentando encontrar coragem para reclamar educadamente. Eu estava tendo dificuldade para falar, e meu esposo Dave, que sugeriu que falássemos com eles, estranhamente ficou em silêncio também. A senhora apenas olhou diretamente em nossos olhos. Ela não respondeu imediatamente e parecia que estava tentando ver nossas almas. Depois de cerca de 10 segundos de um silêncio muito desconfortável, ela disse ok, mas antes que pudéssemos responder, ela bateu a porta e a trancou. Olhei para Dave e pensei, bem, nós fizemos isso agora. Ele olhou para mim e disse, ok, meio que tirando sarro dela. Eu ri um pouco, mas, no fundo, ainda estava desconfortável com nossa nova vizinha. Eu me questionava por que ela e toda a sua família estavam ali. Eles estavam alugando o lugar, usando-o para férias ou morando lá permanentemente. Voltamos para nossa casa e, naquela noite, dormimos muito bem. Na noite anterior, não conseguimos dormir por causa de todo o barulho, mas, como falamos com eles, a casa ao lado havia ficado muito quieta. Se tanto, agora éramos nós que fazíamos mais barulho do que eles. Durante nossa segunda visita, não ouvimos um único som de nossos vizinhos, mas quando voltamos para a terceira viagem, encontramos uma cena terrível. Chegamos ao aeroporto bem cedo, mas ainda estávamos cansados, porque tínhamos que acordar por volta das 2 horas da manhã no Reino Unido para pegar nosso voo. Quando retornamos para nossa aldeia, passeamos pela rua principal por um tempo antes de irmos para nossa casa. Nossa casa parecia um segundo lar, e estávamos bastante familiarizados com a área. Depois de passar algumas horas fora de casa, retornamos para nossa casa à noite. Foi quando vi que nossa porta da frente tinha sido arrombada e o interior de cada cômodo estava uma bagunça, com respingos de tinta por toda parte. Os móveis estavam todos quebrados e em pedaços. Não quero presumir as coisas muito rápido. Alguns podem dizer que os vizinhos fizeram isso. Acontece que eles estavam apenas alugando a propriedade, não eram os proprietários. Até hoje, ninguém mais morou lá, o que é tranquilo para nós, mas tivemos que gastar 5.000 para consertar a propriedade, reparar a porta, limpá-la e tirar a tinta das paredes. Não consigo entender por que alguém faria isso, especialmente se não nos conhecesse. É difícil acreditar que uma reclamação faria uma família chegar a tais extremos antes de sair de férias. É um mundo triste, suponho, mas não era algo que não pudéssemos recuperar.
A lição aqui, eu acho, é sempre verificar quem são seus vizinhos quando você está pensando em comprar uma casa. A casa em si não é o único fator importante a considerar. Morávamos em uma casa bonita na Geórgia, perto de uma cidade chamada Griffin. Minha esposa, Sheila, trabalhava em contas e eu era consultor de TI. Às vezes, eu trabalhava em casa, mas também viajava para ajudar empresas com seus projetos de vez em quando. Eu até voei para a Europa para ajudar as pessoas a proteger seus computadores. No geral, tínhamos uma vida boa, tínhamos bons empregos, uma casa bonita, mas não sabíamos que as coisas estavam prestes a mudar e tornar nossas vidas muito diferentes. Olhando para trás, eu deveria ter notado que Sheila estava agindo um pouco diferente do normal. Ela começou a agir distante, às vezes, um pouco mal-humorada. Ela costumava correr com frequência, mas começou a fazer isso apenas 2 vezes por semana, às vezes, apenas 1 vez por semana. Então, em uma manhã de sábado, enquanto tomávamos café da manhã, ela disse que precisava falar comigo. Ela parecia preocupada que eu pudesse ficar bravo ou chateado com o que ela tinha a dizer. No começo, pensei que ela fosse falar sobre nosso relacionamento, que parecia estar desmoronando, por isso ela parecia preocupada em me deixar com raiva. Mas eu estava completamente errado. Ela me disse que, há 2 meses, havia encontrado um caroço no meu seio direito, e no final da semana, o médico me chamou para outra consulta. Então ele disse que o teste mostrou que eu tinha câncer de mama. Nas semanas seguintes, fiz mais testes e eles me disseram que o câncer havia se espalhado para partes cruciais do meu corpo, chamadas gânglios linfáticos. Por causa disso, eles disseram que era muito sério e que eu poderia ter apenas 1 ano a 1 ano e meio de vida, na melhor das hipóteses. Nós apenas olhamos um para o outro, chocados e tristes. A saúde de Sheila piorou com o tempo. Eu cuidei dela em casa, com a ajuda de algumas enfermeiras gentis que foram muito prestativas. Mas um dia, ela não acordou, e ficou claro que ela havia falecido durante o sono. Fizemos o funeral dela e eu cuidei de todas as coisas que precisavam ser feitas. Depois de um tempo, eu consegui lamentar, cerca de 6 meses depois, decidi vender nossa casa e me mudar para a Flórida. Eu pensei que precisava de um novo começo, e acreditava que Sheila não iria querer que eu ficasse realmente triste o tempo todo. Depois de procurar por um tempo, encontrei uma casa de 3 quartos, com 2 banheiros e um acre de terra, nos arredores da cidade de Griffin. Então, tive que começar a embalar todas as nossas coisas, mesmo as coisas velhas de Sheila que eu queria manter. Embora já tivessem se passado 6 meses, não consegui me convencer a jogar fora ou doar nenhuma das coisas dela, não importa o quanto eu tentasse. Mas prometi a mim mesmo que, quando me instalasse na nova casa, eu iria vasculhar as roupas e coisas de Sheila para encontrar um bom lar para algumas delas. A mudança para a nova casa ocorreu sem problemas. A mudança em si correu bem e nada quebrou durante a mudança, o que foi uma surpresa agradável. No entanto, a casa e a garagem do lado de fora estavam cheias de muitas caixas. Durante a primeira semana, eu lutei para encontrar os lugares certos para as coisas que eu trouxe comigo, incluindo alguns dos móveis da nossa antiga casa, embora não todos. Deixei algumas coisas velhas e gastas em caixas porque eu planejava substituí-las por novas quando me mudasse. Então, tive que deixar essas coisas espalhadas pela casa. Um grande problema que tive no dia da mudança foi que esqueci de colocar cortinas e persianas em todas as janelas. Felizmente, a pessoa que morava lá antes de mim tinha deixado as que eles tinham, o que foi um grande alívio. A primeira semana na nova casa correu bem. Eu tirei 2 semanas de folga do meu trabalho para ajudar a organizar a casa. No entanto, durante a segunda semana, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Era segunda-feira de manhã e eu tinha acabado de comer um pouco de cereal. Levantei-me e fui até a porta, então havia um pacote para mim. Assinei e fechei a porta. Quando voltei para a cozinha, fiquei surpreso que algo estranho estava acontecendo. As gavetas da cozinha estavam todas abertas até a metade. Pensei, o que está acontecendo? Verifiquei a porta dos fundos para ter certeza de que ninguém tinha entrado e olhei ao redor para ver se havia alguém lá, mas não havia sinal de ninguém entrando na casa. Depois que eu peguei o pacote, empurrei todas as gavetas de volta em seus lugares e voltei para a mesa do café da manhã. Fiquei quieto e apenas olhei ao redor, tudo parecia calmo. Depois de terminar meu café e limpar, eu decidi ir a Griffin para comprar alguns suprimentos do supermercado e dar uma olhada rápida pela cidade. Voltei para casa 3 horas depois e guardei tudo.
Almocei na cidade e depois decidi dar um mergulho na piscina, que foi a primeira vez desde que me mudei. Subi as escadas para pegar meu calção de banho e uma toalha, mas quando cheguei ao meu quarto, tive problemas para abrir a porta. Ela parecia presa. Eu não tinha tido esse problema desde que me mudei, e agora estava acontecendo. Empurrei e girei a maçaneta e, de repente, a porta se abriu e eu acabei no chão do quarto. Tentei abrir e fechar a porta do quarto várias vezes. Dessa vez, funcionou bem. Eu me troquei, peguei uma toalha e um roupão e desci as escadas para o quintal. Enquanto caminhava pelo gramado em direção à piscina, percebi que havia água na passarela perto da parte rasa da piscina e parecia que alguém tinha entrado na piscina. Olhei em volta para ver se conseguia avistar alguém, mas não havia ninguém para ser visto. Pendurei meu roupão e toalha em uma cadeira de piscina e então lentamente entrei na piscina usando a escada. Comecei a nadar e relaxar, mas não conseguia parar de pensar no estranho problema da gaveta na casa e quem poderia ter estado na minha piscina, por que e para onde eles foram. Por mais que eu tentasse, eu simplesmente não conseguia relaxar enquanto nadava em direção ao fundo. Tive uma sensação estranha de que outra pessoa estava na piscina comigo. Eu me virei e olhei para trás e vi ondulações na água perto da parte rasa, como o que você vê quando alguém está se movendo na água, mas não havia ninguém lá, e as ondulações desapareceram lentamente. Continuei nadando de volta e, quando saí da piscina e fui pegar minha toalha, descobri que ela havia sido movida para uma cadeira diferente. Fiquei chocado ao ver minha toalha molhada e usada. Sentei-me em uma cadeira de piscina, olhando ao redor, mas não havia ninguém à vista. Olhei de volta para a piscina e, para minha surpresa, pude ver uma pequena figura no fundo. Parecia uma criança apenas flutuando ali, sem se mover. Eu pulei apressadamente na piscina e nadei até o fundo. Mergulhei onde a figura estava, mas quando entrei na água, começou a ficar embaçado. Eu podia ver o rosto de um menino de uns 10 anos, mas então a imagem desapareceu. Eu voltei tossindo água, procurei por todo lado e debaixo d'água, mas não havia ninguém lá. Eu saí da piscina e sentei-me na cadeira da piscina, sentindo-me confuso. Pensei comigo mesmo que talvez a tristeza pela morte da minha esposa estivesse me fazendo ver coisas que não estavam lá. Fechei os olhos e tentei acalmar meus pensamentos. De repente, ouvi uma voz. Pulei, abri meus olhos e olhei ao redor para ver quem estava falando. Então percebi que, no final do jardim, havia um pequeno galpão com uma pilha de toras na frente. Vesti meu roupão e caminhei até o final do quintal, porque era de lá que a voz parecia estar vindo. Quando cheguei, olhei ao redor, abri a porta do galpão e o encontrei cheio de paisagismo e ferramentas de jardinagem, junto com um pequeno cortador de grama quebrado. Andei até a parte de trás do galpão e olhei ao redor. Primeiro não vi nada de estranho, mas então um pedaço de grama nova chamou minha atenção. Ao redor dessa grama fresca, havia ervas daninhas altas e arbustos. Parecia estranho que alguém decidisse plantar grama nova bem no meio de tudo isso. Eu me perguntei se eles estavam tentando esconder algo. A grama nova parecia muito falsa e fora do lugar, como se não pertencesse ali. Voltei para o galpão e encontrei um pá. Quando voltei, fiquei sobre a nova área de grama. Hesitei, pensando, o que sou? O que estou fazendo? Isso pode não estar certo. Comecei a remover a camada superior de grama, e ficou claro que o solo por baixo era fácil de cavar. Cavei até a profundidade do cabo da pá e então bati em algo. Cavei a terra e encontrei um rolo podre de carpete. Tinha cabos amarrados na parte superior e inferior, como fios de TV. Eu levantei cuidadosamente o rolo de carpete, mas ele estava se despedaçando em minhas mãos. Quando o coloquei no chão, o cabo de cima se soltou e um pequeno braço deteriorado saiu. Fiquei horrorizado e dei um passo para trás. Abaixei-me e removi o outro cabo, e o rolo de carpete se desfez, revelando parte de um sapato em decomposição e 2 ossos da perna. Corri para casa e liguei para o 911. O carro do xerife chegou em 10 minutos, junto com a equipe de investigação criminal. Depois que eles terminaram seu trabalho, disseram que parecia que o corpo era de um menino de 10 anos. Encontraram vestígios de cloro nas roupas que cobriam o corpo em decomposição. A polícia pensou que o menino poderia ter caído acidentalmente na piscina e se afogado, ou talvez alguém o empurrasse. Eles se perguntaram por que eu cavei naquele local naquele dia. Eu inventei uma história porque não queria que eles pensassem que eu estava ouvindo vozes estranhas. A polícia falou com o dono anterior e alguns de seus familiares, mas desde então nada de estranho aconteceu na casa. Eu me sinto incomodado e desconfortável morando aqui.
Depois que meus avós tiveram uma grande fazenda com cavalos e passei muito tempo cuidando deles quando não estava na escola. Quando fiz 21 anos, conheci meu marido. Alguns anos depois, nos casamos e tivemos 2 filhos. Minha filha mais velha tinha 8 anos quando eu recebi um telefonema surpresa. Um homem chamado Sr. Walker disse que era um advogado que cuidava das coisas dos meus avós. O advogado disse que conheceu meu outro conjunto de avós, os do lado da minha mãe. Foi uma grande surpresa, porque eu nunca tinha conhecido ou falado com eles. Eu tinha 32 anos e eles nunca tinham entrado em contato comigo em toda a minha vida. O Sr. Walker me disse que meu avô havia falecido. Eu perguntei sobre minha avó, mas ela também havia falecido alguns anos atrás. Eu tentei me sentir triste, mas eu nem sabia como eles eram. Acho que o vendedor percebeu que eu estava confusa, então ele foi direto ao ponto e disse que eu tinha herdado a casa deles. Eu não sabia o que dizer. O Sr. Walker explicou que minha mãe deveria ficar com a casa, mas ela também havia falecido e eu era seu único filho vivo. Perguntei se havia outros membros da família, e o Sr. Walker disse que minha mãe tinha um irmão, mas ele também havia falecido. Então, liguei para meu marido imediatamente para avisá-lo. Quando ele chegou em casa, conversamos mais sobre isso. Ele sugeriu que eu ligasse para meus outros avós para ouvir suas opiniões antes de fazer qualquer coisa com o advogado. Liguei para eles e eles não estavam muito interessados na casa. Só para esclarecer, esses eram meus outros avós, não os que faleceram. Eu meio que esperava que eles não estivessem muito preocupados. Eles basicamente disseram que eu poderia fazer o que quisesse com ela. Eu realmente não conhecia os pais da minha mãe o suficiente para ter uma opinião. Quando conversei com o Sr. Walker novamente, ele concordou em vir me conhecer pessoalmente. Fiquei muito grato por isso porque precisava de mais informações. Não queria deixar meus filhos sem saber o que fazer, então contratamos uma babá para cuidar das crianças enquanto meu marido e eu nos encontrávamos com o advogado em um restaurante na cidade. O Sr. Walker parecia confiável. Ele era um homem mais velho, talvez na casa dos 50 anos, bem vestido e explicava as coisas claramente. Ele nos deu os papéis que precisávamos e eles pareciam reais. Quando voltamos para casa, meu marido e eu conversamos mais e tivemos uma breve discussão sobre o que deveríamos fazer a seguir. Eu sugeri ir até a casa sozinha para dar uma olhada, mas meu marido discordou veementemente. Em vez disso, decidimos deixar nossos filhos com os pais dele e outros membros da família, então nós 2 fomos lá juntos. Tive que admitir que parecia um plano melhor. Esperamos mais algumas semanas antes de irmos. Saímos no sábado e planejamos voltar no dia seguinte. Não queríamos que as crianças faltassem à escola, então garantimos que um de nós as deixasse. O voo durou 6 horas, o que não foi pena que saímos cedo. O que eu não esperava era o trânsito pesado nas estradas enquanto dirigíamos do aeroporto para a cidade próxima, onde meus avós tinham uma casa. Quando chegamos, já era noite. O advogado se encontrou conosco, mas ele estava com pressa de ir para casa, então ele nos deu as chaves na entrada da garagem e nos disse para irmos dar uma olhada. Foi legal porque podíamos explorar a casa sem ele rondando. A propriedade era muito grande e você não conseguia ver a casa principal da entrada da garagem por causa de todas as plantas grandes e altos carvalhos. O ar era fresco e o bairro era tranquilo e pacífico. Eu já estava começando a gostar, embora nós não conseguíssemos ver muito porque estava escurecendo. Nosso plano original era ver a casa e depois passar a noite em um hotel. Depois disso, partiríamos na manhã seguinte. Eu tinha as chaves da casa, então decidimos ir até lá de qualquer maneira. Pensamos que poderíamos passar a noite lá. A casa era grande o suficiente para minha família e parecia muito resistente, com sua construção de madeira e pedra. Eu tinha certeza de que poderia sobreviver a um furacão. Também destranquei a porta e entramos. Depois de alguma busca, encontramos o interruptor de luz. Quando liguei, a luz amarela suave fez a casa parecer aconchegante e confortável. Meu esposo e eu conversamos sobre vender a casa, que era nosso plano principal, mas agora, olhando para ela, eu não tinha tanta certeza se queria deixar. Foi tão fácil que colocamos nossas malas no chão e começamos a explorar o resto da casa. Ela tinha 4 quartos, mas estava claro que apenas meus avós viveram ali no final de suas vidas. Eu me concentrei em verificar o andar de cima, enquanto meu esposo ficava no andar de baixo. Eu podia ouvi-lo abrindo portas e gavetas, pois sabia que ele passaria por todos os cantos e frestas se tivesse tempo. Então o deixei fazer o que queria. Enquanto eu estava abrindo o armário no quarto principal,
Ele gritou para me contar o que encontrou no porão. Ele disse que havia um monte de coisas lá embaixo e que ele iria dar uma olhada mais de perto. Eu não pensei muito sobre isso e apenas disse que ouvi ele. Ok, eu gritei de volta. Cerca de 30 minutos depois, ouvi um barulho alto vindo do porão. Ele ecoou por toda a casa e então parou de repente. Alguns minutos depois, meu esposo chamou meu nome. Eu soube instantaneamente que algo estava errado. Não era só a preocupação em sua voz que me deixou preocupada. Ele usou meu nome completo, algo que ele raramente fazia. Deixei o que estava fazendo e corri escada abaixo. Eu o encontrei sob a escada, parado ao lado de uma porta aberta que imaginei que levasse ao porão. Ele tinha uma ampla expressão aterrorizada em seu rosto. Perguntei a ele o que estava acontecendo. Meu esposo geralmente era forte, então vê-lo tão abalado me preocupou. Ele disse: "Acho que encontrei um corpo." Meu coração se encheu de medo. "O que você quer dizer com você encontrou um corpo?" Eu quase gritei em choque. Ele respondeu: "Venha e veja." Então ele se virou e foi mais fundo no porão. Eu o segui lentamente. Conforme me aproximava, comecei a me perguntar se realmente queria ver um corpo, se é que havia um. Eu esperava que meu esposo estivesse enganado. Talvez ele tivesse visto algo errado. Talvez precisássemos de outro par de olhos. O porão não tinha lâmpadas, então meu esposo usou a lanterna do telefone. Eu não tinha ideia do que fez meu esposo decidir descer para o porão naquela noite. Chegamos ao fundo e o porão era bem grande, quase metade do tamanho da casa inteira. Ele caminhou até uma grande caixa de madeira que parecia que tinha sido movida um pouco. Eu estava com medo de que o corpo pudesse estar lá dentro, mas meu esposo deu a volta e se ajoelhou atrás da caixa. Enquanto meu esposo falava, ele apontou para uma grande rachadura no chão de concreto que corria ao longo do fundo. Notei essas linhas sob a caixa, mas pensei que poderia ser um problema estrutural. Então movi a caixa para dar uma olhada mais de perto. Eu não teria notado se ele não tivesse apontado. Eu me perguntei como ele encontrou isso em primeiro lugar. Ele disse que alguém havia desenterrado esta parte do chão e eles fizeram um péssimo trabalho tentando cobri-lo. Eu vi que estava escondido e pensei que talvez fosse um trabalhador da casa que fez isso. Ele explicou, então pegou um pé de cabra e enfiou-o na grande abertura. Um pedaço de concreto surgiu e havia um cheiro terrível. Eu me vi olhando para uma parte de um crânio em decomposição, parcialmente no chão. Eu engasguei de medo e minha mão voou para cobrir meu rosto. Meu esposo colocou o pedaço de concreto no chão e veio me segurar porque eu comecei a respirar muito forte e quase desmaiei. Ele me levou para cima e me fez sentar em uma cadeira na sala. Fiquei lá até a polícia aparecer. Meu esposo foi com eles para o porão. Quando eles saíram, seus rostos pareciam realmente tensos. Nos próximos dias, vimos o caso do assassinato sendo investigado novamente. Eventualmente, eles o encerraram. O advogado me disse que minha avó havia falecido, mas ele não mencionou que ela desapareceu primeiro e depois foi declarada morta. Eu tinha acabado de conhecer minha avó pela primeira vez. Ela morou com meu avô até desaparecer. A explicação mais provável era que ele a matou e a enterrou no porão, mas eu não podia perguntar isso a ele porque ele também estava morto. Fiquei muito feliz em deixar aquele lugar e nunca mais voltar, deixando todas as coisas perturbadoras para trás. Eles venderam a casa logo depois que terminaram a investigação. Mas cara, essa coisa toda me assustou e me deixou chateado.